E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula de Educação Física, continuando com o nosso tema da corrida de orientação, né, gente? Como vocês já viram, aula passada, a corrida de orientação faz parte dos esportes das práticas corporais de aventura, né? E o que seria essa corrida de orientação? A expressão é bastante sugestiva, né? Corrida de orientação ou simplesmente orientação. É um esporte em que o praticante ele se orienta ao longo de uma série de pontos de controle que são marcados no terreno, em algum terreno, e para isso eles utilizam uma bússola, um mapa, certo? Algo que eles possam se orientar. A sequência da passagem nesses pontos de controle ela é obrigatória, mas a escolha da rota entre os praticantes é livre, certo? Como eles vão fazer a rota é livre, desde que eles passem obrigatoriamente por todos os pontos demarcados. A corrida de orientação, gente, ela também é chamada de rally a pé, trekking ou enduro a pé, certo? Então, esses nomes nós também podemos encontrar nas literaturas como corrida de orientação. Então, como eu falei, o atleta ele percorre os mais variados tipos de terreno, certo? Podem ser campos, matas, trilhas, áreas urbanas, certo? As áreas que a gente tem na cidade, enfim. Mas as práticas tradicionais, elas são realizadas na natureza, certo? Mas a gente sabe que o ser humano vai aperfeiçoando e vai adaptando para outros lugares. Mas tradicionalmente, a corrida de orientação ela é realizada na natureza. E qual o objetivo dessa corrida, gente? O objetivo de cada praticante é terminar o percurso, né? Passar por todos os pontos no menor tempo possível. Então, ganha quem faz o percurso no menor tempo possível. Então, quais são os requisitos para praticar esse esporte? Primeiro, aprender a ler um mapa, né, gente? Manusear uma bússola e também adquirir a habilidade de selecionar rotas seguras por meio de terrenos desconhecidos. Isso eu estou falando do esporte profissional, da prática mesmo, por praticantes que já são acostumados. Nós, por exemplo, poderíamos montar na escola uma rota própria e aí a gente faria essa prática. Bem, a corrida de orientação ela é muito praticada nos países nórdicos, a exemplo da Suécia, da Finlândia e da Noruega, certo? Como muitos esportes modernos, a corrida de orientação se difundiu mundialmente durante os últimos anos. Essa corrida, inicialmente, ela foi aplicada para solucionar um problema. Qual seria o problema que eles queriam resolver? Ela foi pensada para encorajar os jovens a utilizarem a natureza como meio de desenvolvimento físico-mental, certo? Então, eles pensaram, vamos elaborar uma corrida para que os jovens tenham coragem de explorar a natureza, certo? Então, quem é uma figura importante nesse surgimento é o Major Ernst Kilander, certo? Ele é um militar, foi líder escoteiro sueco, que em 1918, ele observando a queda dos participantes em corridas rústicas e cross country, ele decidiu utilizar a própria natureza para motivar esses participantes nas competições, certo? Então ele ficou observando que em algumas competições de corridas rústicas e cross country, os participantes caíam muito. Então ele pensou, vamos aproveitar essas quedas, esses obstáculos e fazer e criar uma nova modalidade, né? Foi aí que surgiu a corrida de orientação. Bem, então por volta de 1935, porém com o aprimoramento dos mapas de orientação, melhorou consideravelmente os níveis da competição, né? Então não era como lá no início, que era mais simples. Em 1935 já começou a se aprimorar a partir dos mapas de orientação, certo? Então, com esse advento, o corredor de longas distâncias, que sempre ganhava as competições, cedeu lugar para aquele atleta mais completo. Ou seja, que além de ter habilidades motoras, ele também tinha que ser um bom orientador. Ele tinha que ser estrategista, né? E isso fazia com que o atleta fosse mais completo. Com relação ao Brasil, né?
como chegou essa corrida de orientação, em que momento ela se difundiu. No Brasil, a orientação se iniciou na década de 70, certo? Então é relativamente novo aqui, com a ida de 3 observadores, eram 3 oficiais das Forças Armadas. Eles foram observar o 4º campeonato de CIS, né, que era um campeonato internacional dos esportes militares, e isso foi lá na Dinamarca. Então, em 1971, né, um ano após essa observação, o Brasil já competiu nesse campeonato lá na Noruega, e aí ficamos em 9º lugar, certo? Eram 11 concorrentes, ficamos em 9º, gente, mas era algo novo para o Brasil, né? Então, a partir dessa participação do Brasil, o esporte começou a ser difundido aqui entre os militares. Já entre os civis, o esporte só deu início na década de 90, certo? E aí começaram os campeonatos regionais. Como se dividem as categorias para participar dos campeonatos oficiais? Primeiro, tanto o sexo feminino como masculino podem participar, que bom, né, gente? E são distribuídos por categorias que obedecem às faixas etárias e o grau de experiência dos atletas, certo? Então, as faixas etárias competitivas se iniciou a partir dos 10 anos, detalhe, até os 90 anos. Gente, isso é o máximo, porque dá oportunidade de muitas faixas etárias participarem. É um esporte bastante democrático. E vejam, dos 10 anos aos 90 anos. Espetacular. Claro que vai depender, né, gente, também do perfil, da estrutura física do idoso. Mas a gente sabe que existem idosos de 90 anos que eles são, sim, capazes de praticar ainda diversas práticas corporais. Então, cada faixa etária é subdividida por graus de dificuldade, certo? Existe o grau fácil, difícil, muito difícil e elite. Esse último grau, elite, é aplicado apenas às categorias de 14 anos a 21 anos, certo? Que são jovens, viris, né? Estão aí a todo vapor. Então, de 14 a 21 anos só podem participar do grau elite. Bem, então, gente, é uma prática para todos, certo? Além da modalidade a pé, que é a tradicional, a orientação ela ainda pode ser realizada com bicicletas, esquis, cavalos, né, por portadores de necessidades especiais, sempre com as devidas orientações. Então isso é fantástico, porque é uma prática que abrange a todos, certo? Fantástico, bastante democrático.